Hoje eu quero falar sobre quantas vezes a gente já se sentiu com aquela sensação de pequena, de incapaz, de não ser boa o suficiente. Aquela sensação de que tem sempre alguém melhor do que a gente e que a gente não está confortável em fazer o que a gente faz. Então, sejam bem-vindas à Pílula do Dia. Hoje a gente vai falar sobre os quatro piores venenos de qualquer resultado que a gente esteja construindo. E eu quero começar falando desses quatro venenos, falando da comparação, porque é ela que vai levar a gente para os três próximos. Então, acho que se a gente começar por aqui, a gente vai se colocar dentro de um papo bem gostoso, de forma muito leve, mas que vai fazer você sair dessa, que é a nossa penúltima pílula, não é? Então, se você está chegando aqui agora, nós fizemos uma sequência de 45 pílulas que vão te levar a emagrecer, aprendendo a dominar as suas emoções. Essa é a número 44. Quem já está aqui há mais tempo, não é? Já está colhendo os benefícios aí de todas essas semanas, e quem está chegando agora pode acessar todo esse conteúdo. Lembrando que nessa semana, não é? Você não precisa ficar triste porque as pílulas estão acabando. Você pode se inscrever na nova era do emagrecimento, que são aulas maiores, mais completas, mais profundas, que vão fechar tudo isso que a gente vem falando aqui nessas pequenas doses diárias de emagrecimento emocional. Para participar das aulas, não é? A aula 2 é hoje às 8 horas da noite, vai ser maravilhosa. Para participar, basta que você se inscreva pelo link que está aqui na minha bio ou aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação. E a comparação é legal a gente começar falando, né? Por que que isso tem a ver com o emagrecimento? Porque a comparação ela é um peso invisível. Ela é um peso que a gente não vê diretamente ali na balança, mas ele pode ser muito mais destrutivo do que qualquer caloria que a gente come. Então, a comparação é como correr numa esteira olhando para o lado. Você não enxerga os seus próprios passos, você não mede o tempo que você está ali e, claro, acaba tropeçando. A comparação faz isso com a gente, tira a gente do nosso ritmo. A comparação vira uma distração. Ela coloca a gente a olhar mais para fora do que para dentro. Ela coloca a gente dentro de um jogo que a gente nunca consegue ganhar. E isso é muito forte. Então você acaba comparando o seu dia a dia com aquilo que se mostra no outro. E a gente precisa pensar, né, que aquilo que a gente mostra, a maioria das vezes, é o resultado final de um processo que a gente passou. Não quer dizer que você está mostrando as dores daquele processo. Até porque, gente, a gente não demonstra dores enquanto a gente ainda está nela. Aquela famosa frase de não sangrar em tanque de tubarões. Então você não sangra ali, não é? Para todo mundo ver e julgar, porque você mesma não está conseguindo lidar com aquilo. Então, quando a gente mostra um resultado, a gente mostra o resultado do processo vivido, mas o resultado final, a vitória conquistada, ou as pequenas vitórias que a gente acessou no meio do caminho. Quem se compara esquece do fato de que a gente sangrou muito para estar naquele lugar e que a gente só expôs quando já não havia mais sofrimento. Então a gente tem a falsa ilusão de que tudo está dando certo para todo mundo, menos para a gente. Ó, a ferida da injustiça aparecendo aí na comparação. Então, comparar, a gente tem uma frase que fala, deixa eu ver se eu lembro, gente, que eu sou péssima de frases, mas que você compara um bastidor com um palco. Na verdade, você quer comparar o seu processo de dor com o resultado final. E isso é muito cruel com você mesma. O que é que isso vai fazer? Isso vai aumentar a insegurança, a falta de pertencimento e vai gerar uma certa estagnação, porque você para naquele lugar de que eu não sou boa o suficiente e que não adianta, enquanto eu me esforce, vai aumentar em você a sensação de culpa, a autocobrança, de que parece que o mundo inteiro está saindo do lugar e conseguindo emagrecer, menos você. Essa sensação de estima baixa vai gerar mais fome, mais inflamação e, por consequência, mais peso. No nosso emocional, a sensação é de fracasso, vergonha e de ausência de resultados. A gente foca na falta e não na nossa construção.
A comparação é o primeiro veneno e destruidor de qualquer resultado, porque ela faz você perder a conexão com você mesma, com seu estado de presença, com o tempo que o seu corpo precisa ajustar o ritmo para a sua chegada, para o seu resultado. Sim? O problema é que a comparação, ela leva a gente para um lugar que é muito cruel. A comparação, ela é um veneno para a nossa autoestima. Lembrando que autoestima não tem a ver com roupa, com beleza, com imagem. Autoestima é aquilo que a gente sente quando dentro de um processo. Pequenas conquistas valorizam a nossa estima, não é? Quando a gente se sente capaz, a gente sente que tem mais valor. E se eu tenho valor, eu sou digna. E se eu sou digna, eu mereço conquistar aquilo que desejo. Imagina que a comparação mata a sua estima. Ela destrói a sua percepção de valor sobre aquilo que você está vivendo e fazendo. Sem autoestima, a gente caminha para os próximos três venenos de qualquer tipo de resultado, que é, para começar, não é o julgamento. O julgamento de si mesma e o julgamento do outro. Porque como bate na nossa raiva, né? A gente se compara e sente raiva, aquela sensação da injustiça, a gente começa a julgar aquilo que o outro está fazendo. Mas é claro, ela não tem filhos. Mas é claro que ela consegue emagrecer. Ela está tomando remédio, como se o remédio resolvesse os problemas daquela pessoa, né? Como se ela não tivesse que aprender a lidar com seus próprios problemas. Ah, mas para ela é fácil, porque ela tem sorte. Ah, porque ela, para ela é fácil. Ela é jovem, ela tem uma boa genética. O marido dela ajuda. Então a gente começa a julgar o resultado do outro. Diminuir o outro dá uma leve sensação de que o nosso não tá tão ruim assim. E isso, gente, eu tô falando da gente, mas isso também quando alguém julga a gente. Quando uma pessoa nos julga, ela tá contando muito mais sobre a dor dela do que sobre o nosso resultado. Entende? Então, toda falta de estima leva a gente para o julgamento. E todo julgamento destrói o resultado, porque se eu quero matar algo dentro de mim, basta que eu critique aquilo no outro. A partir do momento que eu critico o emagrecimento do outro, bom, não vai ter esse resultado. Você não é capaz de conquistar nada daquilo que você julga ou critica. Então, sabe você que fala, né, da fulana que tem dinheiro, que é madame? Nunca terá. Sabe você que fala da mulher que para ela é fácil emagrecer, por isso, aquilo? Nunca conquistará. Porque enquanto você estiver presa no julgamento do outro, aquilo aumenta a sua dor e na dor a gente não conquista. Na dor a gente não emagrece. Bom, são 45 pílulas falando que são as emoções, as reais responsáveis pelo teu resultado. Então, comparação, que mata a autoestima, julgamento, que mata o resultado porque aumenta a sua dor. Vamos para o próximo veneno de qualquer resultado? Sim, a justificativa. Quando você começa a contar histórias para justificar a sua não ação. Ah, eu não fui para academia hoje porque eu não dormi bem ontem, porque eu estava cansada, porque o meu filho, porque o meu marido, a minha sogra. Quando a gente começa a contar historinhas para justificar a nossa falta de decisão, a nossa falta de ação, a gente está dizendo: eu não estou pronta para assumir esse lugar, eu não estou pronta para ter esse resultado. Então, toda vez que você diz, ah, é que eu não emagreço porque a minha mãe, pronto, acabou. Percebe que em toda a historinha tem uma terceirização da responsabilidade? Toda vez que eu coloco um mas, né? Ah, eu queria mais. Ah, eu deveria ter ido para academia mais. Ah, eu quero emagrecer mais. Mais eu não tenho genética. Mais o doce me atrapalha. Mais eu tenho compulsão. Mais. Toda vez que você coloca um mas, você está contando uma historinha para você mesma. E essa história, ela é como ela justifica
A sua falta de decisão, a sua falta de comprometimento. E se existe uma boa justificativa, você usa aquilo como muleta. Então, toda justificativa justifica a nossa não ação. Nossa, ficou até meio repetitivo, mas toda vez que eu justifico, eu estou me tirando a responsabilidade de ser dona das minhas escolhas, das minhas histórias. Então, entende que se eu me comparo, eu não tenho autoestima. Se eu não tenho autoestima, eu me incomodo com a conquista do outro. E se eu me incomodo com a conquista do outro, eu vou contar uma história para que eu não consiga ter um resultado igual. Jesus, mas é o próprio apocalipse do resultado. Não fosse o bastante esses três, né? Vamos colocar o último? Vitimização. Vítimas não conquistam. Vítimas pedem a dó do outro. Vítimas contam com a pena do outro. Vítimas se colocam naquela situação onde ela de fato é uma vítima da vida, de que o mundo está contra ela. Logo, ela não pode fazer nada a respeito. A vítima é que se coloca como pequena. Então, lembra lá no começo da live que eu falei? Se você já se sentiu pequena, né? Que leva a gente para comparação? Então, quanto mais a gente se vitimiza, mais a gente se vê como pequena, como digna de dó, como uma coitadinha, não é? Ah, mas é que eu tenho dores no corpo, então eu não consigo treinar. Ai, coitadinha dela. Ai, mas é que eu tenho vontade e não consigo dominar minha vontade. Ai, coitadinha. Então, a vítima traz a gente para buscar no outro a pena, a validação. Como se alguém dissesse para você: ai meu Deus, judiação dela, é verdade mesmo, então continua do jeito que você tá. Eu sei que nem sempre esses quatro venenos eles são conscientes em nós. Mas toda vez que a gente se coloca no estado de vítima, a gente parte. Qual é o termômetro? Reclamação. A vítima, ela usa uma arma muito poderosa, reclamação. E reclamação tira a nossa energia, desanima, contamina o outro. Você já ficou do lado? Vocês já ficaram do lado de uma pessoa que reclama o tempo inteiro? Que a pessoa só reclama de tudo. Ela reclama da chuva, ela reclama do sol, ela reclama do clima, não interessa qual clima que tá. Se tá ventando é porque tá ventando, se tá chovendo é porque tá chovendo, se tá sol é porque tá sol. Ela reclama da comida, ela reclama dos lugares, ela reclama das pessoas, ela reclama de tudo. Diz Beth Hellinger, não é? Criador das constelações familiares, que quem reclama não quer agir, quer aliados à sua reclamação. A pessoa que reclama, se você chega para, se ela reclama para você, ai, sabe o que que é? Ai, eu tô tão desanimada porque hoje tá chovendo. Se você der uma solução, você fala, bom, mas tá chovendo, tá uma delícia, tá fresquinho, uai, fica gostoso de respirar. Ela vai encontrar outro problema para reclamar para você. Ai, mas é que chove, aí eu sinto dor no joelho quando chove. Tipo, a pessoa que tá reclamando, ela não quer que você dê para ela uma solução. Ela quer que você entre ali naquela história de reclamação e reclame junto com ela. Quem reclama gasta tanta energia nesse lugar, no negativo, que não consegue fazer algo positivo. Essa pessoa, ela tenta, mas ela não consegue olhar para a solução, para uma nova possibilidade. Quantas pessoas você não conhece que vivem nesses quatro venenos do resultado? Comparação, aquela pessoa que fica olhando o Instagram e comparando a vida dela com a das outras, o resultado dela com a das outras, o prato dela com a das outras. Comparação. Matou a autoestima. Julgamento. É aquela pessoa que critica ou que fala sobre o resultado do outro. Ai, fulano emagreceu. Ai, mas não tá bonita, não, viu? Acho que ela exagerou, tá neurótica. Sabe aquela pessoa que tem opinião sobre tudo? Julgadora. A gente nunca vai conquistar aquilo que a gente julga, ok? Porque isso vem como uma birra, como um incômodo. Nunca conquistará. Depois do julgamento, a justificativa.
Toda a história é uma terceirização da responsabilidade. Eu não estou pedindo ajuda para lidar com a minha dificuldade. Eu estou justificando que eu tenho aquela dificuldade que eu não estou muito interessada em resolver, porque tem uma história por trás. Então, eu não estou disposta a criar uma nova história. Eu estou repetindo a história do passado. E por último, vitimização, que é a reclamação. É a pessoa que ela gasta tanta energia reclamando, vitimizando, esperando que alguém faça algo por ela ou que alguém apareça para salvar ela daquela situação, que ela simplesmente não sai do lugar, ela cria raízes negativas ali naquele lugar. E quando as raízes são negativas, não existem frutos positivos. Então, esses quatro pontos que a gente colocou aqui hoje podem salvar alguém de qualquer resultado que ela esteja querendo. E são quatro pontos que eu preciso medicar nas minhas alunas quando elas chegam buscando o emagrecimento. Porque muitas vezes não são coisas que você faz de forma consciente. Então, talvez, se a gente aí fala tanto, né, que o emagrecimento precisa de jejum, talvez o maior jejum que a gente precise fazer quando pensa em emagrecer é o jejum desses quatro venenos. Porque se a gente não atrapalhar o nosso processo, isso já ajuda demais. E por isso é um dos primeiros pontos que precisam estar presentes no processo de emagrecimento. Exercícios de autoobservação desses quatro venenos, porque no fundo a gente não precisa ser melhor do que ninguém, a gente precisa só ser mais presente na nossa própria vida. A medida nunca está fora, mas sempre está naquilo que a gente quer se tornar. Então hoje quero deixar esse exercício aqui para você. Faça um jejum, jejum de comparação, jejum de reclamação, jejum de julgamento, e você vai ver como esse de fato é um jejum que vai te ajudar a emagrecer. Essa foi a pílula de hoje, uma muito especial. Espero que vocês reflitam sobre isso e que vocês mandem essa pílula, sabe, como se fosse aquele tapinha de pelica, naquela pessoa que precisa ouvir isso para sair, para conseguir sair desse lugar e realmente no final conquistar aquilo que ela deseja. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã na última pílula dessa série. Um